Seja bem-vindo ao canal Clamando no Deserto. Aqui somos José, Camila e Marcelo. Estamos também participando através do WhatsApp, Telegram, Spotify e canal clamandonodeserto.com.br. O estudo de hoje, capítulo 7 do livro Interpretando as Escrituras. Quem escreveu o Pentateuco? Que o estudo possa ser útil, que possamos falar conforme a vontade de Deus e aprender sempre. Oremos então. Querido Deus e amado Pai, estamos aqui em mais um sábado para poder estudar um pouco mais da Tua Palavra. Desde já agradecemos pela oportunidade, pela vida também, pela sabedoria que tem nos concedido para poder entender um pouco mais da Tua Palavra. Abençoe também a todos que estarão vendo e ouvindo essa mensagem, para que também a Tua mensagem possa tocar no coração de cada um. Abençoe este estudo, que Teu Santo Espírito se faça presente. Fica conosco, Senhor, e te peço agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, vamos começar aqui sobre o capítulo 7, quem escreveu o Pentateuco. A quem escreveu o Pentateuco? A palavra Pentateuco é o termo acadêmico para os 5 livros de Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O nome deriva de 2 palavras gregas que, traduzidas de forma simples, significam 5 livros. Infelizmente, não há nenhuma declaração bíblica específica e inequívoca sobre a autoria do Pentateuco. Apesar disso, tanto a tradição judaica como a cristã primitiva têm atribuído o Pentateuco a Moisés. O historiador judeu do primeiro século, Flávio Joséfo, por exemplo, falando a respeito dos livros do Antigo Testamento, afirma: 5 que pertencem a Moisés, contêm as suas leis e as tradições, da origem da humanidade até a sua morte. Então aqui a gente percebe que o livro ele vai buscar desenvolver, né, alguns comentários a respeito de quem escreveu possivelmente para nós entendermos um pouco também o que estaria por trás do questionamento a respeito da autoria dos livros, né? Ou seja, quando alguém questiona a autoria dos livros bíblicos, ele está só questionando o fato de, talvez foi escrito por outra pessoa, mas tem o mesmo valor, ou tem alguns outras consequências em relação a isso, né? Então, ele coloca claramente que não existe uma declaração bíblica específica e inequívoca sobre a autoria realmente, não é? Nós entendemos ser Moisés pelas características do relato, pela forma que foi relatado, pelo fato de que a Moisés foi dado a responsabilidade de levar as leis ao povo, né? E o ponto importante é que fica claro que é o conjunto escrito de leis, a partir ali de Êxodo 20, por exemplo, foi dado para Moisés e ele foi responsável, não só ele, mas os sacerdotes, né, de esclarecerem o significado ao povo, né? A concepção liberal histórico-crítica. Até o século XIX, judeus e cristãos acreditavam que Moisés era o autor do Pentateuco. Mas, durante os últimos 200 anos, estudiosos da crítica histórica têm ensinado que os livros do Pentateuco foram compilados a partir de fontes diferentes, devido à existência no Pentateuco dos chamados duplicados, ou seja, 2 relatos diferentes para a mesma história. Por exemplo, relatos da criação, em Gênesis 1 e 2. Os liberais presumem que, sempre que há duplicados para a mesma história no Pentateuco, isso significa que as versões foram escritas por 2 escritores diferentes. Então aqui a princípio fala que não via essa divergência então, né? Todos acreditavam que Moisés era o autor. Né? Mas esse também não pode ser, por exemplo, esse dos duplicados, é que eu não sei, na verdade não me aprofundei no estudo, mas sei lá, se Moisés escreveu em 2 épocas diferentes, também daria essa diferença. Não necessariamente precisaria ser 2 escritores diferentes, não é? Exato, e um outro ponto também é que, assim, as premissas, essa premissa particularmente, apesar deles falarem assim, o relato de Gênesis 1 é escrito de uma forma, o relato de Gênesis 2 é escrito de outra forma. Ora, mas se um autor, ele quer enfatizar coisas diferentes no relato, ele vai mudar a forma de relatar, né? Então, é uma premissa, assim, é a ideia de que pelo fato de haver relatos diferentes para a mesma história. Se a gente for analisar, por exemplo, o relato de Gênesis 2, a gente vê que a ênfase é diferente da ênfase de Gênesis 1, né? Então, não é que ele está fazendo 2 relatos diferentes para a mesma história. Ele está fazendo 2 relatos diferentes para o desdobramento da história, né? Se nós formos ver, por exemplo, Gênesis 2, ela vai falar da questão do sábado, do descanso. Essa é a criação de Deus. E aí, por exemplo, se nós pegarmos aqui, né, só para a gente ter uma noção,
pegarmos Gênesis 1 e 2, nós vamos ver que a ênfase dele é falar sobre toda a criação. Aí quando ele vai falar sobre Gênesis 2, ele vai enfatizar o quê? Ele vai falar sobre Eva, né? Adão e Eva. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou nas narinas o fôlego de vida, plantou um jardim no Éden, Oriente. Então ele vai dando... o primeiro relato, ele é geral, né? Ele é da criação como um todo. E aí o relato de Gênesis 2, ele é um relato tendo como foco Adão e Eva. E dentro desse foco de Adão e Eva é que ele vai colocar como pano de fundo a questão da criação, né? Ele vai falar, olha, Deus plantou um jardim, né? Fala do rio, fala da árvore da vida, e aí especifica quais são os rios, né? O Senhor tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar, ordenou, dizendo, de toda árvore comerás livremente. Então nós vemos que a ênfase é diferente, então ele não está necessariamente dando dois relatos diferentes para a mesma história, né? Ele está dando o relato inicial em Gênesis 1 da criação de tudo, desde no princípio criou Deus os céus e a terra, a luz, a divisão entre luz e trevas, a expansão, a separação das águas, as plantas, os animais e por fim o homem. E depois ele enfatiza o homem no capítulo 2. Então a gente percebe que ele está dando uma ênfase diferente e possivelmente até pelo fato dessa ênfase distinta, ou seja, na verdade, se a gente for pegar o começo do capítulo 2, ele é como se o capítulo 1 tivesse uma continuação até o verso 3, né? Em que basicamente ele comenta sobre o término da criação. Muitos colocam até essa questão do capítulo 2 no sentido de desmembrar o relato do sábado, do relato da restante da criação, justamente no intuito de dar um aspecto distinto ao sábado, né? Um aspecto simbólico, exclusivamente voltado para uma profecia no futuro. Então, ou seja, eles tentam meio que desqualificar a questão do sábado, colocando ele na questão do capítulo 2. Mas, na verdade, se a gente for ver, o capítulo 2, do verso 1 a 3, ele é uma continuação do relato geral da criação de Deus, né? Esclarecendo que no sétimo dia Deus cria o quê? Deus cria justamente esse período de cessação de atividades, né? E aí, a partir do verso 4 do capítulo 2, ele vai enfatizar Adão e Eva, né? Ele vai enfatizar o fato, o jardim para Adão e Eva, desse jardim saíram 4 rios, a ordem que foi dada para Adão e que, consequentemente, também para Eva, de não comer do fruto, mostrando que a questão, por exemplo, quando Deus dá uma ordem, o termo homem ali é o sentido genérico, é para ambos, né? Então a ordem foi dada ali inicialmente para Adão, mas ela servia para ambos. Então assim, existe todo um conjunto, né, em que o autor e para enfatizar isso, não seria estranho que ele mudasse, por exemplo, a linguagem para chamar a atenção do leitor, por exemplo, né? Então eu não vejo basicamente, assim, vamos dizer por exemplo, não somos nós que temos que provar que foram escritos por duas pessoas por isso, né? Se nós formos analisar a ênfase de cada capítulo, nós vamos ver que a princípio, essa objeção à autoria de Moisés, por esse motivo, aparentemente ela não tem um fundamento muito sólido, né? Ela acho que se baseia talvez mais na autoridade de quem diz, né? Muitas pessoas, assim, elas dão muito valor para isso, né? Então, quem vai falar é um PhD, é um ThD, no caso, né? É um, é um especialista. Então, as pessoas muitas vezes elas deixam de analisar o argumento em si para olhar quem está falando. Isso aí acaba às vezes prejudicando, né? E aí trazem às vezes para o cristianismo questionamentos que, ainda que válidos na sua essência, muitas vezes a argumentação em si ela acaba não tendo muita força, né? Os adeptos do liberalismo acreditam que os diferentes autores dos livros do Pentateuco teriam empregado diferentes nomes para Deus. Por isso, eles se referirem ao primeiro autor como Javista, porque usou o nome Yahvé, Gênesis 2:5 e 7:1. A suposição é que essa fonte teria escrito seu documento no 9º século a.C. O outro autor é chamado de Elohista, porque usou o nome Elohim, Gênesis 1:1 e 6:2. A suposição é que essa outra fonte tenha escrito seu documento centenas de anos depois do Javista. O livro de Deuteronômio é atribuído a um escritor da época de Josias, 7º século,
a.C., e acredita-se que grande parte de Levítico e outros materiais sacerdotais teriam sido escritos por sacerdotes no Templo de Jerusalém, no quarto e quinto séculos a.C. Esses estudiosos não concordam quanto a quem escreveu, o que e quando, e muitas são as hipóteses que se têm levantado ao longo do tempo. Isso é mais como a forma que eles usavam o nome de Deus, então. E a gente percebe aqui que não é meramente uma questão assim, quem será que escreveu, né? Não é uma pergunta assim, inocente, né? Quem será, né? Será que foi Moisés? Será que foi Josué? Não, é assim, eles querem dizer o seguinte, os escritos são uma coxa de retalhos, né? Um escreveu no nono século, outro escreveu depois de 200 anos, passou mais 200 ou 300 anos, alguém escreveu outro. Ou seja, basicamente isso afeta até mesmo a honestidade dos autores, né? Do escrito bíblico. Olha, eles estão querendo fazer a gente engolir um escrito aqui que na verdade foi um mero desenvolvimento da religiosidade judaica, não tem nada a ver com revelação divina. Estão falando aqui, coloca Deuteronômio, você vê que a distância que eles colocam entre, por exemplo, entre Deuteronômio e Êxodo, por exemplo, se a gente for pensar, e a gente vê assim que uma coisa totalmente fora, né? E assim, será que a tradição oral teria sobrevivido tanto tempo? Será que, Levítico, né, a diferença entre um livro escrito no nono século e outro escrito no quarto ou quinto séculos antes de Cristo, quer dizer, olha a distância, né? Temporal, né, o lapso temporal disso aí. E assim, basicamente a gente percebe que a intenção é muito clara no sentido de desqualificar o livro, colocar o livro como uma mera produção, um desenvolvimento religioso judaico, e que, para dar força para esse desenvolvimento religioso, teriam atribuído talvez a autoria a Moisés, ou colocado dentro de um contexto como se tivesse aquilo sido dado para Moisés, mas na verdade foi assim. Se a gente for pensar em Deuteronômio tendo sido escrito depois de Êxodo, por exemplo, muito depois, vamos dizer, é basicamente assim, então eles meio que interpretaram o livro de Êxodo e fizeram outro livro, né? Uma interpretação do que estaria em Êxodo, mas assim, foi muito posterior, foi muito depois. Então, assim, essa coxa de retalhos, esse desenvolvimento ao longo dos séculos, né? E aí tentando desqualificar, e assim, no momento que você lança essa dúvida, poxa vida, por que quis se atribuir a um determinado autor para dar um argumento de autoridade? Será que é para as pessoas não questionarem as possíveis divergências que tenham havido nos livros? Então, assim, a gente percebe que não é algo assim, só com o interesse de esclarecimento, né? A intenção é lançar cada vez mais dúvidas sobre o conteúdo, prejudicar a credibilidade em relação não só à autoria, mas a própria credibilidade em relação à honestidade de quem teria escrito, de quem teria guardado esses livros e feito a reunião deles. Então, assim, é um grande prejuízo, né, que a gente acaba vendo para a crença, né, porque, assim, eles vão lançando isso e dentro disso eles vão lançando outros questionamentos que muitas vezes sem nenhuma base sólida, eles começam a impor pressuposições, pressupostos e desqualificar o escrito, e com isso, muitas vezes, a pessoa olhando isso, ela já nem quer mais olhar para o conteúdo. Ela já desqualifica o conteúdo e assim, não tem por que eu ler um livro desse se os caras já foram desonestos. Nesse ponto, não tem por que me preocupar em ler um livro desse. E aí isso vai aumentando o preconceito contrário à leitura da Bíblia, né? E, bom, não sei também se existe um padrão, né, deles sempre chamarem Deus da mesma forma, mas sei lá, hoje em dia a gente também acaba chamando Deus de outros nomes, né? Tipo assim, a gente chama de Deus, a gente chama às vezes de Pai ou Senhor, e às vezes numa mesma oração, por exemplo, a gente pode usar duas formas diferentes, né? Acho que não sei se isso é um argumento, a não ser que de repente nos outros livros, toda vez que chama Yahvé, as outras vezes são Yahvé, né? Sim. Não, e assim, interessante que você vê, Gênesis usa dois nomes, né? Elohim e Yahvé, né? Yahvé, né? E aí as pessoas falam assim, por causa disso são dois autores. Olha como é frágil, né? Quer dizer, um autor não pode se referir ao mesmo ser por títulos diferentes. Quer dizer, então, que se tivesse 4 títulos diferentes lá, eles iam dizer que foram 4 autores, né? E então, assim, veja que assim, é quase uma imposição, né? É uma pessoa que ela buscou obter títulos acadêmicos, alcançar títulos
de mestre, doutor, coisas nesse sentido, para dar força para o que ela fosse falar, para que o título desse força para o que ela fala, e aí ela começa a pegar pontos e assim, arbitrariamente, porque assim, basicamente olhando assim, né, aparentemente, não tem sustentação, né, você questionar a autoridade de um livro por elementos tão subjetivos, né? Uhum. Por isso que muitas vezes a autocrítica ela é questionada no sentido assim que se tiver 10 autores de autocrítica, você vai ter 20 opiniões diferentes, porque é assim, nem eles, muitas vezes não concordam nem com eles mesmos, né? Então cada um coloca a sua opinião e fica uma coisa totalmente subjetiva. E assim, usar os fatos para dar uma interpretação distinta. É mais ou menos aquela história que uma vez, eu não sei se vocês lembram que eu contei da aranha, né? Que eles vão tirando a pata, uma pata de cada vez da aranha e fazendo um barulho para que ela caminhe. E aí ela vai caminhando. Quando ela, até com uma pata, eles deixam ela com uma pata, ela vai caminhando. Quando eles tiram a última pata, ela para de caminhar, né? Eles fazem o barulho para que ela se movimente. E aí a conclusão que eles chegam a aranha sem pata fica surda. Então, quer dizer, é você pegar o fato, né? E você, assim, você pega um fato e dá o significado que você quer, né? Ah, eu acho que eu quero que seja isso, né? Eu estudei para isso, eu formei títulos para isso. Então é mais ou menos isso, né? Você pega lá dois nomes diferentes. Aí, conclusão óbvia, ué, ele pode ter se referido ao mesmo ser por títulos diferentes, por nomes diferentes, né? Mas aí eles falam, não, isso aqui mostra que são dois autores, né? Então, assim, é um indício extremamente subjetivo, né? Uhum. Então, assim, é lógico que a gente, né, posteriormente a gente pode estudar mais a fundo, mas a gente percebe que, tendo em vista a colocação em si, ela não faz muito sentido, né? Eles precisariam de uma força muito grande, né, para estabelecer isso, né? Então, a gente percebe que existe aí o que existe por trás de tudo isso, né? A desqualificação da Bíblia como um produto de uma interação do sobrenatural com o ser humano, para dizer que, na verdade, a Bíblia foi uma construção que teria se utilizado de má fé e atribuído aí escritos a um ser um autor importante, né, como Moisés, para ganhar força, por exemplo, alguma coisa nesse sentido, né? Isso é muito preocupante, né? A gente tem que tomar muito cuidado, né? E estudar com muita calma, né? Uhum. O Sérgio Monteiro faz comentários nesse sentido, acho que o Rodrigo Silva também, né? Aí, posteriormente, aí, quem sabe a gente faça alguma análise mais aprofundada também, né? É o caso da crítica histórica, como a ideia deles é tentar interpretar de uma forma que não haja a interferência de algo sobrenatural, eles tentam fazer de alguma forma para que isso seja mais tecnicamente possível do que uma com alguém ajudando, digamos assim, né? Esse Exatamente. é o problema. O testemunho do próprio Pentateuco. Dentro do Pentateuco, o único indivíduo a respeito do qual se afirma ter escrito algo para uso futuro, além do próprio Deus, foi Moisés. Também se afirma que o próprio Deus quem mandou Moisés escrever as informações no livro. O certo é que, mais para o fim das peregrinações israelitas, o livro da lei já estava disponível para consulta, advertência e orientação. Bom, aqui acho que basicamente assim, o autor está dizendo o seguinte: a evidência interna, ou seja, se nós pegarmos o relato bíblico, assim como os opositores usam a evidência interna, que seria o que está escrito no próprio livro, né? Aí o autor também usa a evidência interna, quer dizer, o que está no próprio livro, para dizer o Uhum. seguinte: não tem por que desqualificar a autoria de Moisés. Quando a gente lê o Pentateuco, quando a gente lê a Torá, os livros, nós percebemos que assim, não tem por que dizer que foi outro autor que não Moisés, o autor do livro, né? E aí ele fala, mais para o fim das peregrinações israelitas, o livro da lei já estava disponível para consulta. E é isso que, lendo a Bíblia, é exatamente isso que nos dá a entender, né? Que Uhum. ele estabeleceu em Levítico que os sacerdotes, os levitas, iriam auxiliar nesse sentido, né? De compreensão maior do que estivesse no livro. E assim, a intenção talvez seja colocar uma distância tão grande e dizer assim, olha, seria impossível ter sido mantido da mesma forma oralmente durante tanto tempo, alguma coisa nesse sentido, né? Então, assim, se você retira o sobrenatural e você coloca com uma distância cada vez maior um livro do outro e coloca isso como se fosse numa dependência da oralidade, da tradição oral, você meio que vai quebrando a harmonia, né, do livro, você vai meio que assim,
foi uma harmonia forçada, não foi necessariamente o mesmo autor que escreveu. É como se fosse assim, eles olharam um livro e escreveram outro que estivesse em harmonia com aquele para fazer de conta. Então, assim, é muito, o que dá a entender é muito isso, né, de que é proposital. E aí o autor fala, quando a gente olha para a Torá, a gente não vê nada disso. A gente olha o Pentateuco, a gente vê exatamente uma Bíblia que fala de Moisés como escritor, ele como um líder, ele como capacitado intelectualmente e espiritualmente para escrever isso, né? Então é isso que o autor coloca, né? Os indícios internos dos próprios livros demonstram que os 5 primeiros livros da Bíblia acham-se interligados como uma unidade. O livro de Gênesis começa com a criação e termina com José, seu último herói, morto embalsamado no Egito. Em Gênesis 50, 25. Essa reviravolta nos acontecimentos é chocante, levando-se em conta as múltiplas promessas feitas a Abraão, de que ele e sua descendência herdariam a terra de Canaã, por exemplo, Gênesis 13:15, 15:18, 17:8. Nenhum leitor do antigo Oriente Médio ficaria feliz vendo seu herói sepultado e abandonado numa terra estrangeira, muito menos quando o enredo da história prometia ao leitor e aos seus antepassados uma pátria própria. Isso é verdade, né? Todos os livros ele tem uma continuação assim, né? Como se fosse apenas um conto único, né? E aí ele coloca o seguinte, né, que um único autor ficaria muito mais coerente pensar, né, além do fato da Bíblia falar que Moisés escreveu muitas coisas, ficaria muito mais coerente colocar que o mesmo autor estava ali buscando uma harmonia, né, ao escrever os livros, deixar o livro de uma forma organizada, né, historicamente, alguma coisa nesse sentido, né? Como se um livro fosse continuidade do outro, né? Isso, Uma promessa não cumprida como essa suscita a pergunta: o que acontece a seguir? O episódio do Êxodo constitui uma resposta parcial às perguntas de Gênesis. Vendo as coisas por outro lado, o livro de Êxodo apresenta seus lances dramáticos como, por exemplo, a espetacular aliança celebrada entre os israelitas e o Senhor no concerto do Monte Sinai. Porém, o Êxodo não põe um ponto final na história dos ossos de José, que os israelitas carregam consigo para fora do Egito. Êxodo 13:19. Aliás, o livro de Êxodo levanta suas próprias questões a respeito do culto israelita. Em sua última seção, o livro descreve a montagem do tabernáculo israelita, mas não fornece ao leitor muitos detalhes sobre a adoração a Yahvé, nem sobre o significado das histórias ali narradas. Considere o problema do bezerro de ouro e o castigo decorrente. Êxodo 32. Isso aí ele coloca assim, que o livro, ele não é uma mera tentativa de adaptação ao Gênesis, né? O livro ele dá uma continuidade ao que começa ali, teria começado no Gênesis, mas ele tem a sua própria identidade, né? O livro tem o esclarecimento de outros eventos, né? E aí, assim, sempre buscando uma continuidade e um esclarecimento dos eventos, né? Sempre buscando auxiliar o leitor. Então, quando a gente compara, por exemplo, um mandamento dado em Êxodo e a gente vai, de repente, lá para Levítico, para Deuteronômio, às vezes a gente vê um complemento, né? Uma frase que nos ajuda a entender. Então, a gente vê que, assim, foram formas de se comunicar com o povo usando uma didática que fizesse com que o povo entendesse cada vez mais qual era a vontade de Deus, entendesse as histórias, né? Deus atuando em cada momento. E aí, assim, basicamente, quando você arbitrariamente você tira o elemento sobrenatural, não pode existir, por quê? Porque a gente não quer, porque a gente não acredita, então aí fica uma coisa bastante... aí, assim, não é uma lógica por trás, né? Você não desenvolve uma demonstração que desqualifique o livro, né? A pessoa pega arbitrariamente um ponto de vista e, através desse ponto de vista, ela tenta desqualificar ou diminuir a força de um relato, né? Levítico retoma a história do ponto em que o livro de Êxodo se encerra, a saber, no deserto, na tenda da congregação, e a maior parte de seus capítulos explica a santidade e os deveres dos sacerdotes no culto a Yahvé. O livro de Números começa com os israelitas ainda no deserto e Moisés na tenda da congregação. Números 1:1. Grande parte do quarto livro relata a peregrinação no deserto, intercalado com questões cerimoniais, por exemplo, Números 29-30, que poderiam ter surgido durante a viagem, e termina com as questões dos preparativos para a ocupação de Canaã e da maneira correta de se viver na terra prometida. Todos sabem que na conclusão do livro de Números, os israelitas estão acampados em Moabe, defronte de Jericó, na fronteira com a terra prometida.
O último sermão de Moisés, Deuteronômio, é bastante apropriado à ocasião. Ele recapitula a história de Israel, apela para a fidelidade e acena com o último adeus. É tranquilamente, né? Uma continuidade, né? Se fossem 2 autores, teria que ser, um leu o começo e depois quis continuar a história, alguma coisa assim, né? Porque é muito certinho, né? A única parte que a gente sabe, evidentemente, que não foi Moisés que escreveu é a parte a partir da morte dele, né? Uhum. Que aí a gente sabe que outra pessoa deu continuidade a esse escrito, né? Mas não tem por que usar isso como no sentido de que não teria sido ele o autor, né? Do que está escrito ali ou alguma coisa nesse sentido. É claro que quem lê o livro e fala assim, um autor depois da morte ele não vai escrever, então assim, a gente sabe que foi outra pessoa que escreveu a partir dali, né? Mas não quer dizer que o que teria sido escrito até aquele momento não tenha sido ele, né? Então, às vezes a pessoa ela se aproveita de algo nesse sentido, né? Então, assim, significa que tudo que foi escrito no Pentateuco foi escrito por Moisés? Não necessariamente, né? Se nós pegarmos, por exemplo, os eventos após a morte dele, a gente sabe que não foi ele que escreveu, né? Então, alguma coisa nesse sentido não teria sido escrita por ele, mas a maioria esmagadora dos livros, elas falam de coisas que ocorreram enquanto ele ainda estava vivo, então não teria por que desqualificar a escrita dele nesse sentido, né? Deixa eu ver aqui, Deuteronômio, né? Então, se a gente for olhar, até o capítulo 33 de Deuteronômio, é o que? As bênçãos de Moisés, né? Aí, por exemplo, aí quando a gente pega aqui, né, essas bênçãos de Moisés, por exemplo, é possível que efetivamente não tenha sido Moisés que tenha escrito, por exemplo, né? Então, assim, aí ficaria uma questão, né? A partir de onde que nós vamos delimitar o que foi escrito por Moisés, né? Então, a gente sabe que, por exemplo, possivelmente o capítulo 34 tenha sido escrito por outro autor, outras partes também, mas isso não desqualifica o livro de Deuteronômio, por exemplo, como tendo sido escrito na sua maior parte por Moisés, né? Tudo aqui, muito do que está aqui, a gente pode perfeitamente entender que ele escreveu até antes da sua morte, né? Enquanto ele pregava um sermão deuteronômico, é quase possível visualizar Moisés segurando numa mão o rolo dos 4 primeiros livros, tendo a outra estendida, exortando os israelitas a serem fiéis. Sendo assim, a razão mais provável para o Pentateuco ser dividido em 5 livros são seus cenários históricos e temáticos, e não uma variedade de autores. O Pentateuco em sua totalidade é uma história única, de um único autor. O fato de o escritor ter deixado implícita a questão da autoria sugere que todos sabiam quem era o autor quando a obra foi concluída. Na verdade, se a obra fosse uma falsificação, certamente teriam surgido falsas reivindicações. E o interessante é que, assim, além de ser muito mais coerente, né, essa razão mais provável de ter sido ele o autor, assim, ainda que haja partes que ele não tenha sido o autor, é que aquilo teria sido escrito num momento muito próximo da ocorrência do evento, né? Ou seja, o outro autor, Moisés, teve tempo suficiente para ensinar outras pessoas a escreverem, né? E evidente, por exemplo, se ele foi a pessoa que ensinou a pessoa a escrever e a pessoa estava habituada a ver o método de Moisés escrever, então, assim, não teria problema nenhum em entender que essa pessoa teria escrito algo sobre Moisés, mesmo que não tenha sido necessariamente Moisés, algo sobre Moisés, sobre a vida de Moisés, de uma forma bastante leal ao que aconteceu e no momento muito próximo dos eventos, né? Então, mesmo quando a gente considera assim, partes que Moisés não teria escrito. Então, assim, isso não desqualifica em nada o fato de que esse outro autor que teria escrito, ele escreveu baseado na fala de Moisés, reproduzindo exatamente o que Moisés falou, reproduzindo exatamente o que aconteceu. Ou seja, não desqualifica em nada o fato de que Moisés é o centro de muito do contexto desses livros, né? E que isso teria reproduzido com exatidão o que Moisés falou e o que o povo vivenciou, né? Essa tentativa de lançar lá para o futuro é numa tentativa de falar assim, então não dá para confiar que aquilo ocorreu da forma que está escrito, porque foi escrito muito depois, né? Então a gente percebe que o fato de admitir que houve mais de um autor, ao menos parcialmente, relacionado à Torá, isso não desqualifica os eventos, não desqualifica a exatidão
do relato, né, do que aconteceu, do que teria sido ensinado. O testemunho do livro de Josué. Uma das mais fortes evidências de que Moisés é o autor dos livros do Pentateuco é a menção constante de seu nome no livro de Josué. Mais de 50 vezes, em seus 24 capítulos, o livro de Josué estabelece a ligação entre Moisés e os mandamentos, ou a lei do Senhor. Josué 1:1, 3, 5, 7, do 13 ao 15, 17, 3 ao 7, 4, 10, 12, 14, 8, 31 a 33, 35, 9, 24, etc. A ordem para que não se apartassem da boca de Josué as palavras do livro desta lei. Josué 1:8. Indica, obviamente, que ele devia estudar de forma ininterrupta os escritos de Moisés, usando-os como guia para as decisões que devia tomar como líder e mestre de Israel. Aqui já vem falando que se havia essa parte da lei de Moisés, significa que Moisés tinha escrito algo, né? Pelo menos antes de Josué. Que era algo que era importante, porque esse estudo devia ser feito diariamente, né? E aí, incrivelmente, Josué veio depois, né? Foi sucessor de Moisés. Então, Uhum. assim, é uma evidência, né, bem... Senão seria uma grande coincidência, né? Coincidentemente, Josué, que foi sucessor, começou a citar os livros, os ensinamentos que ele teve com Que é um Moisés, né? outro livro diferente do que esse, né? Sim. É por isso que a gente percebe que o questionamento da autoria do livro de Moisés, ela implica em uma série de coisas, né? Ela afeta a validade do livro de Josué e uma série de outras coisas decorrentes disso, né? A pessoa mais bem informada sobre os escritos e as questões autorais do Pentateuco foi, portanto, Josué, testemunha ocular de muitos dos fatos descritos no Pentateuco e aquele a quem Deus recomendou o estudo cuidadoso dessa coleção de livros sagrados. O livro de Josué é também o livro com o maior número de referências a Moisés e ao Pentateuco. Então, basicamente aqui né, é um desdobramento, né? Ele vai colocando aí os motivos, né? Josué como um reforço da autoria mosaica dos livros, né? O autor de Juízes considerava Moisés o único escritor a transmitir os mandamentos do Senhor, e cuja obra possuía suficiente autoridade divina para servir como norma. Essa é a atitude adotada também em Reis e em outros livros do Antigo Testamento. 1 Reis 2:3, 2 Reis 14:6, 21:8, Esdras 6:18, Neemias 13:1, Daniel 9:11, Malaquias 4:4. Tornamos a dizer, é impossível exagerar na afirmação de que nenhum outro autor está associado ao livro do Pentateuco, a não ser Moisés. Então a gente percebe aí que a Bíblia, ela no decorrer do desenvolvimento da Bíblia, sempre se acreditou e sempre se colocaram elementos que nos ajudassem a manter a identificação de Moisés como autor do Pentateuco, né? E aí quando eles colocam que ele não foi escrito por Moisés, a gente percebe que é uma tentativa de desconstruir, de desqualificar uma série de outros relatos na Bíblia, né? E ir desmontando a validade da Bíblia em vários aspectos, né? Esse ponto final aí fala que nenhum outro autor está associado aos livros do Pentateuco, no sentido dessa parte maior, né? Como nós falamos, por exemplo, a parte da morte de Moisés provavelmente foi um outro autor. Isso, exatamente. E que no restante, né, as partes em que Moisés poderia perfeitamente ter escrito, não tem por que desqualificá-lo, né? E aí a gente percebe de todo esse estudo, todas as evidências internas bíblicas que nos ajudam a manter o crédito dos livros a Moisés, a gente percebe que a alta crítica ela quer fazer o oposto, né? Ela quer, a partir do Pentateuco, desqualificar a Bíblia como um todo, ou seja, a Bíblia foi um mero desenvolvimento cultural, e aí eles se utilizaram aí de um nome conhecido para dar força para os seus livros, etc, etc. E Daniel não teria sido escrito por Daniel, e alguém querendo se passar por ele. Então, assim, é uma manipulação, né? A Bíblia teria sido uma manipulação para que, através desses nomes, ela fosse mantida como livro sagrado para o povo que a manteve e a proclamou como livro de Deus, né? O testemunho de Jesus e dos discípulos. Jesus reconheceu claramente a relação entre Moisés e a lei. Até a época do Novo Testamento, os judeus dividiam o Antigo Testamento em 3 grandes seções: a lei, isto é, o Pentateuco, os profetas e os escritos. Jesus reconheceu essas divisões. A seguir, Jesus lhes disse: São estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, o primeiro livro dos escritos. Lucas 24:44.
Noutra ocasião, perante um público perplexo, Jesus disse: Não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. João 7,19. Jesus também citou 4 livros do Pentateuco, referindo-se a Moisés como autor dos mesmos. Marcos 12:26, Êxodo 3:6, Marcos 1:44, Levíticos 14, do 1 ao 32, João 6:31-32, Números 11:8, Marcos 12:19-26, Deuteronômio 25:5. Basicamente assim, ele está dizendo, olha, para o cristão, não crer em Moisés como autor seria o mesmo que questionar a própria autoridade de Jesus como Messias, né? Nesse aspecto, pelo menos, né? Os discípulos e a Igreja Apostólica seguiram o exemplo de Jesus, atribuindo a Moisés a autoria dos livros do Pentateuco. Lucas 2:22, João 45, Atos 3:22, 13:39, 28:23, Romanos 10:5, etc. Eles não mencionam nenhuma outra pessoa como o autor do Pentateuco, para uma discussão sobre quem escreveu Deuteronômio 34. Não, é interessante que, assim, Moisés escreveu lá atrás, né? E até depois, assim, depois de Jesus ainda, eles se referiam à lei, né? O Pentateuco como a lei de Moisés, o que Moisés deu, né? Então, assim, se eles se já referissem como outros autores, né? Como eles citavam, tipo, os profetas, já daria indícios de que poderia ter dúvida, né? Mas nem eles mesmos questionavam esse tipo de coisa, né? Então já, tipo, já logo eles interligavam, né? Se era lei, então era a lei de Moisés, né? Resumo: o Pentateuco indica que Moisés foi seu autor, Josué, que foi testemunha do êxodo e dos acontecimentos subsequentes. Também acredita Moisés o texto do Pentateuco. O restante do Antigo Testamento segue o exemplo de Josué. O próprio Jesus e os discípulos também atribuem a Moisés a autoria do Pentateuco. A conclusão a que se deve chegar, portanto, orientando-se pelos subsídios bíblicos, é de que Moisés é o autor do Pentateuco. Tendo isso em mente, a gente percebe que a intenção quando se vai lá para o começo da Bíblia e se questiona a autoria de Moisés, a intenção, e por elementos subjetivos, de nomenclatura, etc., a intenção é desconstruir a crença na Bíblia como um produto sobrenatural, né? É colocá-la como um mero produto cultural e falar, ó, tanto é cultural que olha aqui, ó, olha as evidências de que fizeram uma coxa de retalhos aqui e tentaram atribuir a um autor só, né? E assim, e aí coloca até o próprio Jesus, ou seja, se não foi ele, Jesus que acreditou a ele, então é mais ou menos assim, o próprio Jesus que veio aí, que foi um homem importante e tudo, mas o próprio Jesus caiu nesse engano, né? Teria sido enganado, acreditando que foi Moisés que escreveu, quando na verdade ele não teria sido o autor, né? E então, e esses ensinos, né? E aí vem um questionamento sobre a validade dos ensinos, o quanto isso realmente foi Deus que colocou, né? Então, a gente percebe a clara intenção de tudo isso, né? Como um estudo auxiliar, eu vou deixar um link para um artigo do Querigma que fala aspectos redacionais no Pentateuco, acréscimos escribais para atualização e explicação do texto. Ele meio que me falando sobre essas 3 possibilidades. A primeira seria que Moisés escreveu tudo, inclusive a parte da morte, né? A segunda seria que nada do que está no Pentateuco foi escrito por Moisés. E a terceira possibilidade seria que Moisés escreveu a maioria, porém algumas partes foi ou inserção escribal ou alguma outra coisa. Excelente, viu? Ele coloca os 2 extremos e a terceira posição intermediária, né? E o interessante é que assim, a gente percebe que não é só o questionamento da autoria, né? Mas que nós temos elementos suficientes para confiar que, sendo Moisés que escreveu, como nós acreditamos, a maioria, e mesmo nas partes que ele não tivesse escrito, nós acreditamos que o texto é suficientemente leal aos eventos que ocorreram e teria sido escrito no momento próximo daquele em que os eventos realmente ocorreram, né? E aí quando se questiona, por exemplo, a própria autoria de Moisés e consequentemente se lança a dúvida aí até sobre a validade do livro de Josué, é justamente porque Josué vem complementar e confirmar a validade dos atos de Moisés, né? Graças a Deus, né? Foi mais um assunto. É claro que a gente está falando dando só vislumbres dos assuntos, mas aí a gente mostra, pelos vislumbres, a gente percebe o quanto as pessoas muitas vezes deixam de lado as evidências internas da Bíblia e simplesmente buscam questionar e desqualificar o livro por diversos motivos que não necessariamente técnicos, né? Porque tecnicamente não haveria motivo para alguém usar elementos tão subjetivos para questionar a
a autoria de um livro e não só questionar a autoria de um livro, mas colocar ele como se fosse uma coxa de retalhos escrito no decorrer dos séculos e numa clara tentativa de desqualificar, de repente, o caráter, a verdadeira intenção dos escritores, né? Podemos orar? Podemos orar, sim. Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por esse estudo que fizemos. Possamos cada vez mais e mais ter essa certeza que Sua palavra foi tudo orientado por Ti. Que possamos também pregar a Sua palavra por onde quer que passamos. Que Senhor possa abençoar cada um que irá ouvir ou assistir esse vídeo. É meu pedido de agradecimento em nome de Jesus. Amém.